Ele escreveu um white paper numa noite de outubro de 2008, colocou linhas de código em janeiro de 2009, minerou os primeiros blocos da nova rede e, em seguida, retirou-se da cena pública. Criou uma revolução tecnológica e deixou para trás uma trilha técnica, mas não uma identidade. Como Satoshi Nakamoto realmente desapareceu após criar o Bitcoin? Esta é a busca por pistas, hipóteses e limites do que a evidência permite afirmar. No começo, havia um documento curto, seco e preciso, uma proposta para um dinheiro eletrônico peer-to-peer. O white paper circulou em listas técnicas, despertou curiosidade e logo a implementação do protocolo foi liberada como software livre. Em 3 de janeiro de 2009 veio o bloco Gênesis. Nos meses seguintes, uma voz anônima assinava posts em fóruns e trocava e-mails com programadores e entusiastas. Essa voz era técnica, às vezes didática, às vezes provocadora. Um autor que sabia programar e explicar, que corrigia bugs e discutia detalhes de consenso. Mas, aos poucos, a frequência diminuiu. Em 2010, as mensagens rarearam. Em abril de 2011, segundo e-mails públicos trocados com Gavin Andresen, Satoshi escreveu algo sucinto, que estava se ocupando com outros assuntos e que o projeto estava em boas mãos. Depois disso, o silêncio. Nada de grandes declarações, nada de provas públicas de controle dos vastos endereços minerados nas primeiras semanas. O mundo passou a encarar não só a ideia de uma nova moeda, mas também o enigma. Quem exatamente fechou a porta e saiu? Se há uma coisa que a história do Bitcoin nos deu, é uma trilha técnica difícil de apagar. A blockchain registra blocos, transações, endereços e tempos. Pesquisadores que esquadrinharam esses dados encontraram padrões. Uma grande quantidade de blocos iniciais aparenta ter sido minerada por uma única entidade, um conjunto de endereços que permaneceu essencialmente inerte por anos. Analistas, como os que descreveram o chamado Satoshi Pattern, argumentam que há assinaturas de mineração, sequências e nonces característicos que apontam para um miner primordial. Isso não prova a identidade. Prova apenas que uma ou algumas entidades tiveram acesso à capacidade de mineração nos primórdios e que a maior parte dessas moedas nunca foi movimentada. Além da trilha on-chain, há a trilha humana. Posts em listas, e-mails, commits e conversas com desenvolvedores. Linguistas e analistas buscaram pistas no estilo de escrita, escolhas de ortografia, expressões, estrutura das frases. Alguns identificaram traços de inglês britânico na redação do white paper. Outros observaram inconsistências que podem tanto indicar um autor quanto uma equipe. Acontece que estilo é sugestivo, não conclusivo. Ele permite construir hipóteses, não condenações. Da junção dessas trilhas, surgiram várias teorias sobre o desaparecimento. Pelo menos 3 merecem atenção, cada uma com suas evidências a favor e contra. Primeira teoria: saída voluntária com OPSEC rigoroso. Ou Satoshi escolheu desaparecer. Provável. A hipótese mais simples e para muitos plausível é que Satoshi optou por se tornar anônimo permanentemente. Provas a favor: a adoção desde o início de um pseudônimo, a escolha de canais técnicos, listas de discussão mailing lists em vez de mídia convencional e a mensagem final na qual Satoshi anuncia que se afastava. O comportamento on-chain, manter a grande reserva de bitcoins imóvel, sugere que, se o indivíduo ainda detém as chaves, houve escolha deliberada em não gastar. Além disso, muitos dos atos que James Bond máquinas de OPSEC recomendariam aparecem por associação. Uso de pseudônimo, comunicação via e-mails separados, ausência de documentação pessoal, conectando identidade real ao pseudônimo. A favor também vai a possibilidade de cálculo político. Sair reduz a centralização de responsabilidade. Se uma única pessoa controla tokens e continua ativa, ela vira alvo, legal, político e criminal. Ao desaparecer, essa pessoa ajuda a promover o argumento de que o Bitcoin é descentralizado. Contra essa teoria, há limites evidenciais. Desaparecer completamente exige habilidades e disciplina. Se Satoshi era uma pessoa comum,
Manter anonimato absoluto diante do escrutínio público por anos é difícil. Também não há registro público confiável de medidas técnicas concretas que teriam sido tomadas para esconder identidade além do uso do pseudônimo. Portanto, embora essa teoria seja plausível e provavelmente a mais consistente com o comportamento observado, ela não prova que Satoshi seja um único indivíduo nem esclarece suas razões exatas. Segunda teoria, Satoshi era uma equipe ou coletivo possível. Há indícios que alimentam essa hipótese. O projeto Bitcoin contém camadas e decisões de design que sugerem colaboração interdisciplinar, ideias econômicas e criptográficas que se cruzam com prática de engenharia de software. Ocorrências de variações no estilo de escrita e na velocidade de resposta também permitem imaginar mais de um autor contribuindo. Análises históricas sobre outros projetos distribuídos mostram que protótipos complexos frequentemente emergem de pequenos grupos, não de um gênio solitário. Além disso, manter anonimato é, em tese, mais fácil quando a responsabilidade é compartilhada. Cada membro toma cuidados, divide o trabalho e dilui indícios. As evidências contrárias incluem a coesão e consistência técnica do código inicial e a presença de uma voz relativamente unificada nas comunicações públicas, algo que analistas da linguística computacional associam mais facilmente a um único autor. Mesmo que houvesse uma equipe, quem minerou os primeiros blocos e acumulou os endereços atribuídos a Satoshi permanece obscuro. Uma equipe não explica por si só por que a entidade ou as entidades associadas aos endereços permanecem inativas. Terceira teoria. Satoshi morreu ou foi incapacitado. Possível, mas pouco provável como explicação única. A morte ou incapacidade médica explicaria um corte abrupto de comunicação e a permanência inerte das moedas. Há precedentes na história de projetos de software, onde os fundadores desapareceram por falecimento. Contudo, não existe evidência pública que sustente diretamente essa hipótese no caso de Satoshi. Nenhuma declaração pública, nenhum parente que reivindique o apelido, nenhuma prova documental. Além disso, a mensagem de abril de 2011 para Gavin, afirmando que ele estava se movendo para outros assuntos, soa como um desligamento voluntário, não como um adeus forçado por circunstâncias externas. Depois dessas, uma série de reivindicações públicas tentaram preencher o vazio de identidade. Figuras como Dorian Nakamoto, Craig Wright, Hal Finney e Nick Szabo foram apontadas por jornalistas, pesquisadores ou por si mesmas. Cada uma dessas alegações precisa ser tratada com cautela. Dorian Nakamoto surgiu nos holofotes por uma matéria jornalística que sugeriu ligação por nome. Ele negou com força qualquer envolvimento. Craig Wright apresentou provas em 2016 que foram amplamente contestadas pela comunidade técnica. Assinaturas e demonstrações consideradas insuficientes por muitos especialistas, processos judiciais e disputas legais que tornaram sua reivindicação uma controvérsia pública mais do que uma conclusão. Hal Finney foi o destinatário da primeira transação de Bitcoin conhecida e foi parceiro inicial em discussões. Falecido em 2014, ele negou ser Satoshi em vida, e muitos apontam que sua proximidade com o projeto o colocava numa posição natural de colaboração, não necessariamente de autoria exclusiva. Nick Szabo tem um histórico intelectual cujas ideias precederam o Bitcoin, o conceito de BitGold, e análises estilométricas já o colocaram entre os suspeitos. Szabo também negou ser Satoshi. Para todos esses nomes há provas parciais, indícios e fortes motivos para a investigação, mas nenhuma prova pública incontestável que conecte uma pessoa específica ao pseudônimo Satoshi de maneira definitiva. Há duas maneiras principais pelas quais alguém pode desaparecer no mundo digital, e ambas parecem relevantes para o caso: medidas de OPSEC e decisões sobre chaves e controle. Nos primeiros dias do Bitcoin, quem minerou tinha um conjunto de chaves privadas que controlavam os bitcoins. Se essa pessoa manteve as chaves offline, em cold storage, e decidiu não gastar,
A própria blockchain se tornou um cofre silencioso. Manter moedas longamente imóveis pode ser tanto uma escolha ética quanto uma estratégia prática para evitar se tornar alvo. Por outro lado, se o objetivo era que o projeto continuasse sem um líder, era possível delegar responsabilidade de desenvolvimento sem transferir a propriedade on-chain. É o que parece ter acontecido. Satoshi concedeu acesso ao repositório de código a desenvolvedores como Gavin Andresen e discutiu designs, mas não deixou evidência pública de ter transferido chaves de moedas para nenhum deles. Outra prática possível é a dispersão de responsabilidades e a fragmentação de informações. Uma pessoa que prepara uma saída estratégica pode distribuir conhecimentos, scripts e senhas entre múltiplos colaboradores, ou pode usar esquemas técnicos que dividem confiança, como o multisig, embora o multisig não fosse uma prática comum ou padronizada nos primórdios. Independentemente da técnica, o efeito prático é o mesmo: reduzir a chance de que o único elo revele a identidade. Essa fragmentação também cria uma situação em que a governança do protocolo fica menos dependente de uma única figura, o que é coerente com a narrativa de descentralização do Bitcoin. Algumas teorias mais exóticas assumem que Satoshi entrou em algum programa de proteção ou que foi coagido a desaparecer. São hipóteses possíveis em abstrato, mas carecem de qualquer evidência pública. Sem documentos oficiais, declarações verificáveis ou registros legais que apontem para uma intervenção estatal ou processo de proteção, essas linhas de investigação permanecem na categoria de especulação. O padrão ético aqui é claro. É aceitável levantar hipóteses, perigoso apresentá-las como factos. Voltando aos elementos técnicos, vale explicar de forma acessível 3 instrumentos que aparecem com frequência nas discussões: a blockchain como trilha, a análise de padrões de mineração e as assinaturas, verificações criptográficas. A blockchain é um livro-razão público. Cada transação é registrada e pode ser seguida por qualquer pessoa com acesso à rede. Isso significa que quando um endereço movimenta bitcoins, essa ação fica registrada. Por isso, afirmar que fulano possui bitcoins exige uma correspondência entre identidade e endereço, algo que, sem uma assinatura pública verificável ou uma declaração coordenada, não existe. O fato de muitos endereços primordiais permanecerem imóveis é uma evidência importante. Mostra que há reservas claras associadas ao início da rede que não foram gastas. Mas isso não nos diz quem controla as chaves privadas desses endereços. A análise do Satoshi Pattern e outras técnicas similares tenta identificar clusters de blocos minerados por um mesmo agente, observando padrões de nonces e timestamps. Esses estudos são valiosos porque destacam que a mineração inicial não foi perfeitamente aleatória. Há um registro técnico que sugere a atividade de um miner predominante. Ainda assim, traduzir isso para uma identidade humana é um salto. A técnica nos diz quem estava operando máquinas com determinado comportamento, não quem estava segurando o passaporte. Assinaturas criptográficas, seja PGP, seja assinaturas digitais em mensagens, são o que, em muitos casos, poderia fornecer prova incontestável. Se alguém assinasse uma mensagem com uma chave privada associada a endereços conhecidos de Satoshi, ou se surgisse uma chave privada vinculada a endereços iniciais e essa chave fosse usada para assinar uma mensagem afirmando uma identidade, teríamos um tipo de prova muito forte. No entanto, no mundo real, declarações assinadas podem ser forjadas, contestadas ou apresentadas de forma insuficiente. A comunidade exigiu, por exemplo, que Craig Wright assinasse uma mensagem com uma chave controlando endereços iniciais. A controvérsia sobre a autenticidade dessas assinaturas é parte do que tornou sua reivindicação contestada. Em suma, assinaturas verificáveis são o caminho para a evidência técnica sólida, mas nem sempre aparecem, e quando aparecem, precisam passar por auditoria independente. Qual foi o efeito prático deste desaparecimento? Primeiro, nasceu a mitologia. Satoshi virou figura mítica, herói visionário para uns, fantasma inquietante para outros.
O vazio de autoridade pessoal ajudou a consolidar um argumento central do Bitcoin, que não há chefe. Se existisse um Satoshi ativo com posse de chaves e influência pessoal, a narrativa de descentralização perderia força. Portanto, ironicamente, o silêncio ajudou a proteger a ideia. Ao manter distância o criador, se existe um único criador, evita centralizar poder e responsabilidade. Ao mesmo tempo, o vácuo alimentou disputas. Reivindicações públicas, processos judiciais, tentativas de capitalizar sobre a identidade de Satoshi mostraram que o anonimato cria oportunidades e conflitos. A litígio envolvendo pessoas que alegam ser Satoshi tem implicações legais e econômicas. Se alguém provasse ser o detentor das chaves, poderia, teoricamente, movimentar uma fortuna em moedas. Isso levanta questões éticas e práticas sobre herança, controle. E quais são as responsabilidades de quem cria uma moeda descentralizada? Há ainda um efeito cultural. O mistério reforçou a aura do Bitcoin e atraiu atenção para a criptografia, para a privacidade e para debates sobre a relação entre tecnologia e anonimato. O anonimato pode proteger um inventor de retaliação ou controle. Pode também gerar desconfiança. A lição pública é dúbia. Anonimato protege ideias e indivíduos, mas também dificulta a responsabilização e abre espaço para rumores. Depois de percorrer evidências e hipóteses, onde pousar? Qual é a explicação mais plausível à luz do que sabemos e do que é verificável? A hipótese que reúne melhor os elementos factuais é a de uma saída deliberada com OPSEC sólido e delegação técnica de desenvolvimento, sem transferência pública de chaves on-chain. Em linguagem direta, é provável que quem se escondeu o fez por escolha, adotando práticas que preservaram o anonimato, e que, paralelamente, deixou o projeto em mãos de desenvolvedores confiáveis para que a rede pudesse sobreviver sem um rosto central. Isso explica por que a comunicação cessou de forma aparentemente ordenada, por que as moedas iniciais permaneceram paradas e por que o desenvolvimento do Bitcoin continuou, porque o código e a comunidade assumiram o papel de governança. Porque essa hipótese é mais crível que as demais. Porque combina comportamento observável, a mensagem de retirada, a inércia on-chain, a transição de responsabilidades técnicas, com uma motivação plausível, evitar centralização e exposição pessoal. Não exige suposições extraordinárias como morte repentina sem qualquer evidência, nem depende de provas contestadas de reivindicantes. Ainda assim, ela não resolve tudo. Permanecem perguntas abertas. Quem minerou exatamente os primeiros blocos? Se foi uma equipe, quem tomou a decisão de parar? Se foi um indivíduo, qual sua vida depois do adeus? Essas perguntas talvez não tenham resposta pública e talvez nunca as tenham. Há lições práticas para além do mistério romântico. O desaparecimento de Satoshi mostrou que sistemas descentralizados dependem tanto de código quanto de confiança social. A ausência de um fundador personificado força comunidades a criar mecanismos institucionais e técnicos de governança. Também ensina que anonimato e responsabilidade caminham em tensão. Você protege sua privacidade, mas pode criar incerteza para aqueles que dependem do seu projeto. Por fim, o caso evidencia um princípio simples da investigação técnica moderna. Não confie em narrativas vazias. Peça evidências, prefere provas verificáveis e mantenha margem de dúvida. Se você ficou curioso sobre um detalhe específico, o que diz o Satoshi Pattern em termos técnicos, como funcionaria uma prova irrefutável ou quais documentos públicos existem sobre as trocas iniciais de Satoshi, comente abaixo qual pista você quer que a gente destrinche no próximo episódio. E se gosta de investigações que misturam tecnologia, história e mistério, inscreva-se para não perder os próximos vídeos. No final, a história de Satoshi é também a história do próprio Bitcoin. Uma ideia que precisava tanto de anonimato quanto de confiança. O silêncio que se seguiu ao surgimento do projeto ajudou a moldar seu destino. Talvez Satoshi tenha percebido isso, que a melhor segurança para uma ideia revolucionária era desaparecer e deixar que a ideia se tornasse maior que seu criador. Possível.
provável, não provado. E enquanto não houver uma assinatura verificável apresentada de forma incontestável, é assim que o mistério permanecerá. Uma combinação de rastros técnicos, hipóteses plausíveis e um vácuo de identidade que continua a alimentar debates, pesquisas e, claro, a imaginação de quem segue de perto a história das criptomoedas. Comente qual teoria você acha mais convincente e compartilhe este vídeo se achou interessante. Inscreva-se e ative as notificações para acompanhar as próximas investigações.